É que a minha Dinda vem aqui e faz faxina. E aí ela sempre tira do lugar, né? Então, cada hora tem uma coisa fora do lugar. Os quadrinhos, os brinquedos e tal, né? Até hoje eu dei uma arrumada aqui que tinha uns livros separados, que eu botei para cima de novo. Né? Aqui, meus livros aqui, né? Onde é que tá? Ali, né? Vocês estão chegando do espelho, na verdade, porque meus livros estão aqui em cima, né? Ó, minha mão ali, ó, no fundo. Então, sempre tem essas coisas com as minhas letrinhas aqui, né, de gel, né, que fica aqui no ombro esquerdo, aqui assim, né, aí tem minha planta, meu globinho lá em cima, normal. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos um gole d'água. E aí, o que me contam? Né, como é que vocês estão? Como é que foram de Natal, Ano Novo, tudo certo? Tudo tranquilo? Deixa eu ver aqui um negócio. Deixa eu ver onde nós estávamos. Tarará, tarará, tarará. No dia, não sei se foi isso, tá? A Marina tá aí? Marina tá, né? No dia 14, eu mandei uma aula para vocês falando sobre tipos de clima, certo? E aí a gente chegou a trabalhar vegetação e hidrografia ou não? Não? Então vai ser esta que nós vamos dar ali. Essa que nós vamos dar ali, tá? Lista de vegetação e hidrografia. Vegetação e hidrografia. Deixa eu abrir aqui então. Né? Ah, tá calor, né, gurias? Calor não, né? Quintal domingo não tá, né? Mas tá quente, como se diz, né? Tá quente. Tadadã. Hum, hum, hum. E peraí. Peraí, gurias. O meu computador, Marina, o meu computador está me indicando aqui que a gente já trabalhou essa lista. Trabalhamos no dia 21, que foi pré-natal. Essa lista de vegetação e hidrografia já trabalhamos. Então, Vassoura, eu não me lembro, mas pode ter sido. eu acho que sim, porque aqui eu abri o arquivo, daí ele me diz, bem-vindo de volta, né? Continua de Aham. onde parou no dia 21. E aí, 21 é a semana pré-natal, então a gente já trabalhou essa lista, né? Será que de repente tu não abriu ela na aula para nos mostrar? Porque eu não me Em... lembro, Sor, desse conteúdo que a gente revisou. É. E eu não me lembro de ter faltado essa aula. Mas pode ser também Ah, que, né, não, mas tenha. sabe o que pode ter sido também? Eu posso ter abrido em outra turma. Em outra turma, tá? Porque o arquivo aquele que eu te mandei no dia 14 foi o arquivo de climatologia. E depois foi vegetação e hidrografia. Deixa eu compartilhar a tela aqui contigo, com vocês, na verdade, né? Para vocês verem essa lista, né? Eu posso não ter mandado. Ó, a gente falou sobre as vegetações brasileiras, falamos sobre Cerrado, Caatinga, Pantanal e Mata Atlântica, né? Daí a gente fez algumas questões, incluindo essa questão aqui da URGS 2001, né? Depois a gente falou aqui da URGS 2099, uma questão antiga. Teve uma aqui falando sobre Brumadinho, da URGS 2020. A gente fez essa sequência de atividades semana passada, senhor. Semana retrasada. É, Retrasada. Então tá. Então eu exatamente. lembro de Foi, ter feito. teve Tá, prova. beleza. A gente fez então, tá, beleza. Então vou abrir aqui outra lista, tá? Então essa aqui a gente fez mesmo, pelo computador aqui está indicando realmente. Porque quando eu vou para outros cursinhos, né? Quando eu vou para outros cursinhos, eu abro. Deixa eu procurar aqui, procurar. Essa aqui, de geografia humana, vamos fazer hoje. Tá? Eu abro no pendrive, né? Direto. No pendrive direto. Então não tinha como eu. Perfeito. Tá, aqui, ó. Achei. Lista de geografia humana.
tá? Olha só. Daí a gente vai revisando e vamos conversando sobre, tá? Agora eu vou compartilhar a tela com vocês. Ah, legal, né? Eu posso mandar para vocês aqui a lista já, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. O computer. Espera que eu vou mandar a lista para vocês pelo chat aqui já, tá? Da outra vez a gente conseguiu. Sending. Mandando. Ó. Chegou aí, né? Pelo chat eu mandei a lista dessas questões, então, de geografia humana, né? Claro que essa lista, ela é uma lista só de geografia do Rio Grande do Sul, tá? Só da URGS e especificamente sobre a geografia do Rio Grande do Sul, tá? Então, vocês podem abrir aí. Tá com areia aqui no computador, na mesa. Um barulhinho aqui chato, parece uma areia. Do Marzi. Tá? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês me acompanhando junto. Beleza? Abriram aí? Conseguiram abrir, gurias? Sim, Sônia, deu para abrir. Então tá. Valeu. Obrigado, Marina. Então vamos lá, gurias. Vamos trabalhando aqui algumas questões, tá? Da URGS. Aqui tem vários assuntos. Aqui especificamente uma lista que eu montei sobre geografia do Rio Grande do Sul, tá? E é uma lista da geografia humana só especificamente sobre o Rio Grande do Sul, tá? Como vocês bem sabem, o Rio Grande do Sul ele gosta bastante, né, de trabalhar questões específicas daqui, tá? Mas as federais em geral também trabalham, né? Federal de Santa Catarina, Federal do Paraná e assim por diante, tá? Então cada vestibular tem a sua peculiaridade. E a URGS, por ter, né, a geografia e a história, né, que são daqui, né, e a literatura também, consegue puxar, então, isso para o regionalismo. A URGS, ela gosta bastante, tá? Então, eu selecionei algumas questões aqui, uma mais jovens, uma mais antigas, para a gente trabalhar e discutir sobre, né? Bem legal, bem interessante. Primeira coisa, tá, gurias? A diferença entre populoso e povoado, tá? Populoso é o número total de habitantes, tá? Populoso é o seguinte, tá? A gente tem, então, da seguinte forma. Aliás, né? Peraí. Vamos fazer o seguinte. Peraí. Vamos fazer a divisão de duas partes, tá? A primeira parte, então, a gente vai ter uma aulinha sobre, né, primeiramente, sobre a demografia do Rio Grande do Sul, tá? Aqui, deixa eu abrir. E depois a gente faz o exercício, daí fica mais fácil. Senão eu vou ter que estar explicando aqui e a gente não vai conseguir fazer. Aí, agora sim. Agora nós vamos para a aula de aspectos socioeconômicos e aí depois a gente faz as questões. Daí fica mais fácil da gente responder as questões depois, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, então, vamos começar pela demografia. Gurias, o estado do Rio Grande do Sul é um estado que ainda está positivo, tá? A gente vai esperar, na verdade, como é que vai estar o censo agora, né? O censo está sendo feito. Mas o Rio Grande do Sul ainda é um estado positivo e ele está estável, tá? Ele tem um crescimento baixo comparado, por exemplo, ao Brasil, tá? Segundo o último censo, que foi o censo de 2010, o Rio Grande do Sul foi o estado que menos cresceu, tá? Nessa questão de crescimento anual, tá? O Rio Grande do Sul está em torno aí de 11 milhões e 400 mil habitantes, tá? Então a gente está numa estagnação, a gente está num teto, né? Tá ficando flat. Depois, no futuro, quem sabe, nós começamos a cair a população, tá? Um detalhe que é importante, né? O Rio Grande do Sul é o quinto estado em população. Dados aqui de 2021, né? Está dizendo que o Rio Grande do Sul tem 11 milhões e 400 mil habitantes. Dados aqui de 2010 dizia que o Rio Grande do Sul tinha 10.600. Então, ou seja, a gente não conseguiu atingir aí, né? Nem 1 milhão de habitantes em 10 anos, né? No caso, 11 anos. Então, a gente sumiu em torno de 800 mil, tá? Só para vocês terem uma ideia, a cidade de Caxias tem 500 e poucos mil, tá? Então, a população, até mostra aqui, ó,
Caxias aqui em 2010, 435 mil, tem 500 na verdade agora. Porto Alegre com 1.400.000, Porto Alegre é a cidade então mais populosa. E essa é a principal diferença, né, entre a população absoluta e população relativa. População absoluta é o número total de habitantes, tá? População relativa é o número de habitantes por quilômetro quadrado. E aquela questão ali que foi a primeira do exercício cobrava justamente isso, né? Qual era a cidade menos populosa e a mais povoada? Ou seja, tem a ver com densidade demográfica, tá? Então, por população absoluta, Porto Alegre, tá? É a cidade, então, com a maior população, 1.400.000, né? Depois, em segundo lugar, ali vocês viram, né? Tem Caxias, depois Pelotas, lá no sul, e em quarto lugar, Canoas, tá? Aqui na região metropolitana. Depois, em Santa Maria, lá no Vale Central, Gravataí e assim por diante, tá? Então, a gente tem aqui a maioria dos municípios, né? Com alta densidade demográfica, inclusive, são justamente nessa região. Olha só, a região do Vale dos Sinos e a região do Vale na verdade, a região metropolitana do Delta do Jacuí, são as duas regiões, então, com maior população absoluta. Com relação à densidade demográfica, então, né, tem a ver com a população relativa, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, aqui nós temos, né, essa região metropolitana, essa linha da BR-116, tá? Que pega, então, Canoas, Porto Alegre e Canoas, desculpa, né? Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia, São Leopoldo, Novo Hamburgo, né? E também tem Alvorada aqui do lado, que é outro município também, né? Bem, com densidade demográfica bastante alta. Cachoeirinha também, né? Outro município com a densidade demográfica bastante alta, tá? Outro detalhe importante, desculpa. Outro detalhe importante aqui é a questão da taxa de fecundidade. Tanto o Brasil quanto o Rio Grande do Sul, nós estamos caindo a taxa de fecundidade, tá? E a taxa de fecundidade é o número de filhos por mulher, tá? E isso tem a ver, principalmente aqui na década de 60 e 70, com a questão, então, da entrada da pílula anticoncepcional, né, de métodos contraceptivos. Depois, lá na década de 90, é que vai entrar o preservativo, né, com a pandemia de AIDS. Então, mas aqui, né, na década de 60 e 70, foi a entrada de pílula, tá? Isso tem a ver também com vários fatores, não só a pílula, mas também com a introdução da mulher no mercado de trabalho e com o aumento da escolaridade da mulher. Isso são alguns fatores que fazem com que as mulheres tenham menos filhos agora, tá? Outra coisa também, que no Rio Grande do Sul, assim como o Brasil, a gente está aumentando a expectativa de vida, tá? Então, a média ali, né, no Rio Grande do Sul é maior que a média do Brasil. O Rio Grande do Sul é um dos estados que está ali entre os líderes, né, na questão de expectativa de vida. Santa Catarina, se não me engano, é o primeiro, tá? E outra coisa interessante, né, é a questão de que as mulheres têm uma média de expectativa de vida muito maior do que os homens, tá? Aqui nós temos ali uma média dos homens em torno de 72,1, das mulheres de 79,5, tá? Por que isso, né, gente? Porque os homens são idiotas, tá? Isso é muito claro de se saber disso, né? O homem, ele não se cuida, ele não se trata, ele não se previne, não toma os remédios direito, não gosta de médico. Então, a expectativa de vida do homem, ela é mais baixa. Outro fator também é a questão de mortes, né, por criminalidade, acidentes de trânsito, armas de fogo, esportes radicais, né? Se morrem muito mais homens, né, do que mulheres, perfeito? Então, acaba tendo uma expectativa de vida menor dos homens em relação às mulheres. Outra questão, né? O estado do Rio Grande do Sul é um estado velho. Nós temos aí, né? Nós estamos junto, né? Dos líderes com a população, então, bastante velha. Nós temos aqui um índice, né? Que está entre 50 e 65 de média de idosos para cada 100 jovens, tá? E tem municípios aqui no Rio Grande do Sul, que esse mapa aqui mostra, né? Que a média do Rio Grande do Sul é em torno de 65. Então, ou seja, nós somos um dos estados mais velhos, né? 65 idosos para cada 100 jovens. E pasmem, nós temos municípios aqui em torno de 213 idosos para cada 100 jovens. Ou seja, é o dobro de velho com relação à galera jovem, tá? Então, é uma região, então, né, gente? É uma região, então, que o Rio Grande do Sul e alguns municípios que realmente têm uma população idosa bastante elevada. Bom, a pirâmide etária é um gráfico, né, que mostra justamente a estrutura da população. A base da pirâmide é a população jovem, o meio da pirâmide é a população adulta e o topo da pirâmide é a população idosa, né? Então, aqui no década de 70, vocês podem ver que nós temos a base muito mais larga. Significa que a gente tinha muito mais jovens do que idosos, né, no topo. Tá? E isso aqui tem a ver justamente com essa questão aqui, ó. Quando tem a base muito larga, significa que tem alta taxa de natalidade. A mortalidade era alta, então as pessoas iam morrendo ao longo dos anos,
E aqui, né, nós temos o topo muito baixo, muito estreito, ou seja, baixa expectativa de vida. Ao longo dos anos, então, olha só como vai mudando, anos 80, anos 90, 2000 e 2010, o que nós vamos ter? Então, um estreitamento da base, então a base está se estreitando, está diminuindo, então, a taxa de natalidade, o corpo da pirâmide está ganhando forma, significa que está diminuindo a mortalidade, a faixa adulta, então, aumentou de tamanho, e também o topo aqui está muito mais alto, muito mais largo, o que significa que aumentou a expectativa de vida, perfeito? Bom, tem municípios no Rio Grande do Sul que já estão decaindo a população, tá? E a maioria desses municípios estão lá na fronteira oeste, lá no Rio Grande do Sul, tá? Onde nós temos aí, né, um decréscimo populacional. População, então, que está tendo uma queda na taxa de natalidade, fecundidade, e essa população jovem que está nascendo, elas estão migrando, tá? Então, elas não estão mais permanecendo no município, elas estão migrando para as áreas onde tem emprego, tá? Onde tem emprego, onde tem oportunidades. E essas áreas, então, são áreas que estão perdendo população em função também, né? Outro fator é a questão do aumento da mortalidade, porque a população muito idosa é uma pena, mas vai acabar morrendo, né? Então, a gente tem aí uma queda, uma quebra. Hoje de manhã não vai cair em prova, tá? Não vai cair em prova. Mas hoje de manhã, estava dando na rádio que alguns municípios gaúchos, né, por causa dessa queda na população, vão receber menos verbas, né, públicas, porque a população diminuiu. Então, tem municípios que chiaram, né, como, por exemplo, o município de Uruguaiana, né, que vai ter uma perda, por causa da queda da população, de 4 milhões, né, de reais a menos da receita, porque a população diminuiu. Então, tem vários municípios que vão perder pessoas e, consequentemente, vão perder verbas públicas, tá? Agora, gurias, Patrícia, Marina e Luísa, vem comigo. Olha os municípios que mais crescem no Rio Grande do Sul. Isto entre 2000 e 2010. O que chama a atenção de vocês? O que vocês notam aqui, olhando essa tabela? Opa, vem no chat, deixa eu ver. Litoral. Por que, Patrícia? Por que o litoral é a área que mais cresce hoje no estado? Perguntinha, hein? Uma pergunta mesmo. Por que o litoral é a região que mais cresce hoje no estado? O que vocês imaginam? O que vocês acham? Hum? Não vem ninguém? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês diferente, tá? Vem comigo. Qual é o sonho de todo velho depois de se aposentar? Entendeu, Patrícia? Exatamente, Luísa. Exatamente, Patrícia, entenderam? Então, todo sonho de todo velho, né, é ir morar na praia, tá? Se aposentar e ir morar na praia. Só que o velho, ele não vai sozinho, tá? Ele leva os serviços. Então, vai ter um aumento no número de farmácias, vai ter um aumento no número de padarias, ferragens, né, lojinhas, né, comércio em geral, restaurantes, mecânico, também vai ter a mão de obra, né, pedreiros, faxineiros, né? Então, isso aumenta a demanda, né, da população e faz com que tenha mais oportunidade de emprego. Então, tem muita gente que está indo morar na praia, tá? Porque os idosos estão indo, então está tendo maior procura, tendo maior mobilidade. Eu vou fazer um relato aqui para vocês, tá? Eu dou aula em Osório. Toda quinta-feira eu vou para Osório dar aula, tá? E eu tenho alunos lá, né? De Capão, de Tramandaí, de Imbé, né? De Cidreira, tenho um aluno, né? De Capivari, de Palmares do Sul, de toda aquela região ali eu tenho alunos, tá? Eu tenho alunos até, inclusive, online, né? De outras regiões ali da região do litoral, tá? E eles me relatam uma coisa muito importante, tá, Gurias? Antes da pandemia, as cidades litorâneas eram mais mortas, tá? Durante o inverno, por exemplo, eram mais calmas, mais tranquilas. Depois da pandemia,
muita gente, né? Obviamente, por exemplo, tem um apartamento aqui em Porto Alegre e tem uma casa na praia. Aí estoura a pandemia, tu não pode trabalhar. Vai pra praia, né? Então muita gente foi pra praia, migrou pra praia e ficou por lá, né? E tá fazendo a vida lá, né? Eu tenho uma aluna de Capão, por exemplo, que o pai é médico, a mãe é médica, e o pai é advogado, a mãe é advogado, eu não sei, nunca sei qual é a ordem, tá? Mas sei que o pai é médico e é advogado, sei lá, né? Tanto faz. E eles moram lá em Capão da Canoa, naqueles condomínios bacana lá, chique, tá? E a vida deles foi toda lá, né? Eles moravam lá, ficaram por lá, fizeram a vida lá, atendem no litoral, né? E ficam por lá. Eles não têm nada a ver com a região metropolitana, né? A vida deles é toda lá no litoral. Então, isso é uma questão da cruzada de mudança no perfil. E essa menina que me relatou, ela disse que no inverno não tinha um restaurante aberto para te jantar, por exemplo, no meio da semana, tá? Quem é que é de Canoas? É a Patrícia que é de Canoas? Não lembro quem é de Canoas. Que é a Patrícia, né? Patrícia, imagina assim, ó, tá? Nós aqui em Canoas, nós temos ali a Zezefredo, né, do lado do Parque Shopping ali, né, com um monte de hamburguerias, pizzarias, restaurantes ali, bares, né? Imagina tu morar numa cidade que não tenha nada disso de noite pra fazer, nada. E ela me relatou justamente isso, que durante a semana, em Capão, não tinha nada aberto, fechava tudo. Não tinha um restaurante para jantar de noite. E aqui não, né? Exatamente. Aqui o que tem de boteco, né? Hamburgueria, meu Deus do céu, tem uma cada esquina agora, né? Então, a gente já foi a terra do X, agora é a terra do hambúrguer, né? Mas a gente tem opções, né? Para sair, para jantar, para comer alguma coisa, né? Porto Alegre é a mesma coisa. Lá não tinha. Esse é o fato importante, tá? Não tinha. Agora tem. Então, aumenta a demanda, né, da população no litoral, tá? Outra coisa, olha só, né? Aqui, então, dá para ver direitinho, né? A região da Serra, o Vale do Caí, Vale do Paranhana, e também o litoral são regiões que estão crescendo bastante. Se for olhar por municípios, né, os municípios que mais crescem, Xangri-Lá, por exemplo, 4,25, né, aumento do crescimento. Mas se for olhar por regiões, não é só a região do litoral, né? Tem o Vale do Paranhana e também tem o Vale do Caí e a Serra Gaúcha. A Serra Gaúcha é uma área bem industrializada, tá? Então tem empregos. O polo metalmecânico, a indústria metalmecânica é bem forte ali em Caxias, tá? Então a gente acaba tendo bastante procura de jovens para essa região. Então por isso que é uma região que cresce, é o litoral, mas também tem outras regiões, né? Bom, olha só, então, isso aqui eu já tinha mostrado para vocês, né? O crescimento que o Rio Grande do Sul está tendo. O Rio Grande do Sul, então, está entrando no teto, né? No seu flat, né? Não está aumentando tanto como aumentava antes. Bom, agora, por densidade demográfica, o que nós vamos ter? O litoral, que tem ainda, né, a questão dos municípios serem bem pequenos, tá? Então, a aglomeração aqui, né, do litoral norte é bem grande, né? Depois nós temos ainda, né, Vale do Paranhana, Vale do Caí, Vale da Serra, que são municípios pequenos também, tá? A outra coisa importante, né? O Rio Grande do Sul, ele mais emite pessoas do que recebe, tá? O Rio Grande do Sul, ele tem uma taxa de emigração maior do que a taxa de imigração. Só desde quando isso? Desde aqui 42, 43 mais ou menos, tá? O verde é as pessoas que saem do Rio Grande do Sul, tá? E o vermelho é as pessoas que chegam no Rio Grande do Sul. Então, olha só, isso é muito importante, né? Sai muito mais gente daqui do que chega gente para cá, tá? E olha aqui, isso aqui é interessante, ó. A população natural do Rio Grande do Sul, residente em outro estado. Entre 2000 e 2010, a gente emitiu 1 milhão de pessoas para fora do estado, tá? Principalmente para Santa Catarina e Paraná. Mas olha como também a mancha vem aqui, ó, para o centro-oeste. Agora, o recebimento, que é o estado de nascimento da população não natural do Rio Grande do Sul, olha que interessante, chegou a 347 mil. Então, a gente emitiu 1 milhão de pessoas e recebeu 347 mil. E, principalmente, pessoas do Paraná e Santa Catarina. Né? É muito difícil ver pessoas de outros estados aqui por causa do frio, né? A gente tem uma barreira climática, tá? O IDH, vocês podem ver que o IDH nosso é muito melhor aqui para a região norte. E eu estou chamando a atenção para o IDH porque eu vou falar de uma outra coisa para vocês, tá? Então, essa região da Serra aqui, ó, região de Santo Ângelo, Passo Fundo, é uma região que tem um IDH bom, IDH bem bom, tá? O sul aqui, vocês podem ver que está mais branco, mais esbranquiçado. Claro que tem alguns municípios aqui, né, com verdinho, mas na parte de IDH, a parte melhor é realmente a parte norte do estado. Depois aqui nós temos o com relação à renda, tá? E aí nós temos aqui Porto Alegre, Capivari, Imbé
né, alguns municípios da Serra e mais para o norte, até chegar em Erechim, e nós temos, então, né, essa questão da renda ser boa. Com relação à educação, nós estamos fodidos. Né? Com relação à educação aqui, vocês podem ver que nós temos vários índices muito baixos, tá? Índices bem ruins aqui, né? Abaixo de 500 pontos na relação de educação. Com relação à longevidade, ou seja, expectativa de vida, aí nós melhoramos, tá? Então, vocês podem ver aqui que o Rio Grande do Sul, tá? Ele está dentro de uma área bem alta, né? Então, com relação à longevidade. Urbanização, tá? Bom, lembrando, taxa de urbanização é o número de habitantes que residem, então, em área urbana, tá? Tem alguns municípios, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que tem zero taxa de urbanização, e tem municípios no Rio Grande do Sul com 100% de taxa de urbanização, como é o caso de Canoas, Patrícia, né, e Cachoeirinha, tá? Agora, vamos lá. É importante, quanto maior for a taxa de concentração fundiária, maior vai ser a taxa de urbanização. Porque tem um município que ele é grande, mas grande parte da população mora na cidade. Como o município ele é praticamente formado por campos, pastagens e lavouras, né, a população se obriga a morar na cidade. Então, a alta taxa de urbanização significa que a cidade ela é uma cidade moderna, tá? Os shopping centers, McDonald's, essas coisas todas. Não, às vezes pode ser que grande parte da população, então, mora na área urbana. Perfeito? Ó, a urbanização no Rio Grande do Sul, assim como teve no Brasil, foi uma urbanização muito rápida, né? A gente fez uma inversão muito rápida e muito recente, tá? Lá na década de 50, a gente tinha, né, 65% da população vivendo na área rural, e já na década de 80, 67% vivendo na área urbana. Então, a gente faz uma inversão total da maioria da população rural para a maioria da população urbana em 30 anos. Tá? Então, isso é muito rápido, muito recente. E essa urbanização rápida, ela vai causar problemas de infraestrutura, falta de saneamento básico, falta de escolaridades, né? Ou seja, de estrutura, moradores de rua, moradores em áreas de risco, favelização, né? E outros setores aqui também, né, relacionados a isso, tá? Ó, com relação, então, a regiões, o Vale dos Sinos, então, nós temos a maior urbanização com 97,9%. Com relação, então, a... Isso aqui é regiões, né? E por município, ó, Patrícia, estamos grande aqui, né? Cachoeirinha e Canoas com 100% de taxa de urbanização. Ou seja, né, o município considera que todo o espaço do município, toda a área do município é urbano. Ele é atendido, então, por equipamentos urbanos. Tá? A questão de ônibus, questão de iluminação pública, né, a questão de esgoto, de água. Né? Então, não tem nada. Tem produção de arroz em Canoas? Tem produção de arroz em Canoas, tem hortaliças em Canoas, né? Mas nós somos um município que tem a área 100% urbana, tá? Porto Alegre, por exemplo, tem 97,07, tá? De urbanização, lembrando que a Zona Sul de Porto Alegre é bem, bem grande, né? E aqui os municípios com menores taxas de urbanização, é bem interessante, né? Por exemplo, Nova Ramada é 0%, né? Então significa que todo município é considerado rural. Nem a área urbana, onde tem ali, né, a questão da sede do município, da prefeitura, da igreja, essas questões básicas ali, todas elas são consideradas, então, né, rurais. Bom, a polarização, né, ou a área de influência de Porto Alegre, essa questão já foi uma questão da prova do Enem, na URGS não, tá? Mas é importante a gente salientar aqui, né, que Porto Alegre, sim, tem uma zona de influência bastante grande para o Rio Grande do Sul e também para até Floripa, né? Floripa, aliás, né, recebe influência tanto de Curitiba quanto de Porto Alegre, né? A Floripa está no centro, no meio, mas ela não tem uma importância tão grande assim, né? Urbanização, a mudança principal é a criação da região metropolitana da Serra Gaúcha a partir de 2013, tá? E nós temos no Rio Grande do Sul duas aglomerações urbanas, a do Litoral Norte e a do Litoral Sul, e duas regiões metropolitanas, tá? A da Serra Gaúcha e a de Porto Alegre, tá? A região metropolitana de Porto Alegre foi criada em 73, inicialmente com 14 municípios, e depois foi se expandindo, né, e se emancipando alguns municípios aqui, até chegar ao ponto, né, de 2013, nós termos aí 33 municípios, tá? Outra coisa importante, vou falar isso no próximo período, tá? A conurbação, tá? Vocês podem ver aqui que nós temos uma mancha urbana, tá? Bem consolidada ao longo da BR-116 ou ao longo da linha do trem aqui, né? Que parte de Porto Alegre e vai até Novo Hamburgo, tá? Então, aqui, conurbação é quando nós temos áreas edificadas contínuas, né? Ou seja, nós temos aqui uma relação, né, de prédios, edifícios todos colados um no outro município, então tu não sabe a diferença, né, entre a área urbana e a área rural.
Então, tu vai ter aqui uma linha contígua, né? E a interligação entre os municípios bem efetiva, tá? Ó, a aglomeração urbana do litoral norte, né? Os municípios aqui, a aglomeração urbana do sul, e aí a região metropolitana da Serra Gaúcha, né? E aí agora nós temos alguns exemplos de Caxias, com 96% de urbanização, e depois nós temos aqui Monte Belo do Sul, com 28% de urbanização. Tá? A Pido Bandeira que ainda não tinha dados, né? Mas olha só que interessante. A Serra Gaúcha tem uma taxa de urbanização de 91%. Né? Então, e tem municípios negativos aqui, né? Como é o caso de Antônio Prado, que negativou, Monte Belo, que é esse município com a menor taxa de urbanização, aqui também negativo, e Santa Teresa também negativo, tá? E outros municípios aqui, os que mais cresceram foi Carlos Barbosa, né, com 2%, Caxias com 0,9%, tá? Mas olha só que interessante, ao mesmo tempo que tem municípios crescendo, nós temos municípios negativos. Ó, e aqui o mapa da região metropolitana, então, da Serra Gaúcha, com 13 municípios, que foi criado em 2013, olha que coincidência, tá? Recursos minerais. Gurias, o principal recurso mineral que nós temos no Rio Grande do Sul é o carvão, tá? O carvão, ele é uma fonte de energia lá da época da Revolução Industrial. O Rio Grande do Sul é onde nós temos a maior reserva, mas a maior produção é de Santa Catarina, tá? O carvão brasileiro não é de boa qualidade, isso faz com que a gente seja importador de carvão, e o carvão ele serve para geração de energia elétrica. Quando nós temos estiagem, a gente é obrigado, então, a importar carvão para queimar esse carvão e gerar energia elétrica, tá? Isso acaba acarretando, então, um aumento na conta de luz. Pode ser questão de prova? Pode, tá? Mas nesse momento a gente está com as hidrelétricas bem cheias, tá? E lembrando, o carvão, ele é retirado de rochas sedimentares, tá? Então, ele é uma área sedimentar, tá? Facilidade de transporte e distribuição, o problema é que libera muitos poluentes, como dióxido de carbono, e também contribui para a chuva ácida, tá? Curiosidade, as maiores reservas de carvão estão no litoral, tá? Principalmente ali embaixo de Osório, Tramandaí e Capão, tá? A 600 metros de profundidade. Como se trata de uma região muito entrecortada por rios e lagoas, né? É muito fácil de poluir esses rios, esses lagos e comprometer o turismo e a paisagem natural, tá? Então aqui nós temos, né? Olha só, de onde vem o carvão? Vem lá do Paraná. É um veio, na verdade, né? De sedimentar lá do Paraná, passando aqui então por Santa Catarina e chegando para o Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, então, né? Olha só, o litoral norte, tá? Que é uma linha sedimentar, depois essa linha da Depressão Central, e depois lá no sul, em Candiota. Então, é essa região, então, onde estão nossas jazidas de carvão. E em 2019, nós tivemos uma polêmica muito grande, que era a tentativa de abertura de uma mina de carvão ao lado de Porto Alegre, tá? E essa mina de carvão, ela com certeza iria contaminar o solo, contaminar os rios, contaminar a atmosfera e a água, principalmente aqui da região metropolitana, principalmente Porto Alegre. Porto Alegre ia ter comprometimento, né, do abastecimento de água, tá? E essa mina de carvão, segundo os caras, né, que defendem a mina, ia gerar, então, empregos e ia ter, né, a geração de energia barata, né, coisa que é mentira. E lembrando, tá, o Brasil, ele faz parte do protocolo do Acordo de Paris, desculpa, faz parte do Acordo de Paris e, consequentemente, nós deveríamos diminuir, né, as emissões de carbono e, com a abertura da mina, a gente ia ser contrário ao negócio do carbono, tá? Ó, segundo aqui fontes da URGS, né, lá do jornalismo de direitos humanos da URGS, a humanista, né, a gente teria aumento de desemprego, tá? A instalação dessa mina de carvão ia causar desemprego. Essa questão aqui foi uma questão de prova da URGS 2019, tá? A polêmica foi bem forte em 2020 e acabou caindo em 2019, tá? A agricultura. Bom, o problema do Rio Grande do Sul é a distorção fundiária, tá? O Rio Grande do Sul tem muita concentração de terra na mão de poucas pessoas. E lembrando, os pequenos proprietários não conseguem concorrer com os grandes proprietários. Então, e lembrando que também que esses pequenos são os que acabam gerando mais empregos. Então, se o pequeno não consegue, né, concorrer, ele acaba perdendo, então, né, a sua terra, a sua propriedade, e ele vai acabar demitindo uma galera que acaba migrando, então, para as cidades, tá? Opa, foi para frente. Então, aqui, ó, as áreas mais concentradas de terra estão na região centro-oeste, no Brasil, né, obviamente. Então, aqui Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, lá em cima, Amapá, são, então, os estados que têm a maior concentração fundiária. Agora, no Rio Grande do Sul, lembra que eu falei para vocês, né, gurias, que eu ia falar sobre o DH. O Rio Grande do Sul é o seguinte, ele tem uma história que começa com os jesuítas, né? Os jesuítas chegaram aqui, os espanhóis jesuítas, né? Essa área que não pertencia a Portugal, pertencia à Espanha, e eles trouxeram o gado
e pegaram os índios, catequizaram os índios, né? Colocaram os índios lá em aldeias, né? Que são as missões jesuíticas, e acabaram, então, introduzindo o gado. E esse gado é produzido até hoje. Para a produção de gado, precisava, então, de grandes propriedades. Então, essas propriedades ainda existem, tá? Propriedades gigantescas, enormes, tá? Então, a metade sul do Rio Grande do Sul, que é a parte do Pampa, é historicamente, então, ocupada primeiro pelo gado, depois, né, ali no início do século XX, foi introduzido o arroz e o trigo. Depois, na década de 50, já mais para o norte, a soja, né, e outras culturas, tá? E a região mais amarela aí do mapa é a região, então, que historicamente foi colonizada, né, da colonização, primeiro pelos alemães, né, lá em 1820 alguma coisa, né? Os alemães chegando ali na região do São Leopoldo, Novo Hamburgo, né, o Vale dos Sinos, o Vale do Taquari, ali com Lajeado, Encantado. Também tem o Vale do Rio Pardo, na região de Santa Cruz. Então, os alemães foram ocupando os rios. Depois chegou os italianos, né, no final do século XIX, início do século XX, e os italianos foram ocupando, então, as áreas da Serra. Tá? Gramado, Canela, Bento, Caxias, Garibaldi, depois lá em cima, Passo Fundo, e assim vai indo, tá? Então, a área em amarelo, tá, onde nós temos a menor concentração de terra, é a área onde nós temos o melhor IDH. Por quê? A melhor distribuição de terra faz com que tenha melhor distribuição de renda e melhor qualidade de vida. Na parte sul do Rio Grande do Sul, lembra que eu falei para vocês? Né? Faz pouco tempo, faz uns 10 minutos. Onde nós temos a maior concentração de terra, tem a maior concentração de renda e, consequentemente, pior qualidade de vida. Então, essa relação direta com o tamanho das propriedades e a qualidade de vida é fato, tá? O norte do Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, houve um processo muito parecido com o que seria ideal de uma reforma agrária, tá? De distribuição de terra de pequenos lotes para as famílias, tá? E vocês sabem, né, que a Serra Gaúcha, então, hoje é bem próspera, tá? E já o sul, onde é concentrado, nós temos, claro que nós temos riqueza na região sul, tá? Nós temos grandes fazendas de gado, de azeitona, de vinho, né? Tem um monte de coisa, mas é mal distribuída essa renda, tá? Vamos lá, soja. O Brasil está se tornando aí um país da soja, né? Rapidamente aí está chegando, né, na liderança, e nós temos Mato Grosso como destaque, tá, para a produção de soja, mas o Rio Grande do Sul tem mais essa região aqui noroeste do estado, né? Essa região aqui de Cruz Alta, Tupanciretã, Júlio de Castilhos, o Espumoso, Santa Bárbara, Palmeiras das Missões aqui, né? Cachoeiro do Sul, aqui mais para o centro. Então, são áreas, então, né, muitos capões aqui na região de cima da serra. Também é uma região, então, né, de produção de soja, tá? O problema da soja é que está sendo trocado alimentos como arroz, trigo, milho, né, por soja, porque a soja dá mais lucro, né? E aí, então, o dólar está alto, né? E a soja é exportada, então o cara tem maior lucratividade. Então, o cara está trocando arroz por soja, por exemplo, né? Esse é um problema. Outro cultivo aqui, arroz, né? Arroz aqui é disparado, tá? Nós, no Rio Grande do Sul, nós somos o estado com a maior produção de arroz, né? 70% do arroz praticamente sai daqui, tá? Onde? Áreas planas. Não se esqueçam, tá, gurias? Para produzir arroz alagado, que é o tipo que a gente produz, precisa, então, ter áreas planas, áreas alagadas. Então, nós temos aqui Alegrete, Itaqui, São Borja, Uruguaiana, Dom Pedrito, e lá no sul, Santa Vitória do Palmar, tá? Como áreas, então, né, de maior produção de soja. Gurias, qual de vocês aí é gremista? Qual das três é gremista? Patrícia, Marina ou Luísa é gremista? Eu gremista sou. Marina, tu é gremista, então. Patrícia também. O Grêmio contratou o Soares. Sim? Inclusive, tá uma festa na Arena Soa que tu não tá entendendo, vai? Eu imagino. Agora vamos lá, Marina. Quem é que tá pagando o Nossa. salário? Quem é que tá pagando o salário do Soares? A gente? Quem é que Como tá assim pagando? não, Sam? Não, quem é o principal parceiro privado que tá ajudando o salário do Soares? O Uruguai? Não, Tá, o time que ele tava? não, Como assim? O clube? não. Agora Como assim, Sam? conhece ou já ouviu falar do arroz prato fino? Uhum.
O arroz prato fino é o principal parceiro nessa contratação do Soares pro Grêmio. Ah, sim, as marcas patrocinadoras. Sim, é verdade. O arroz prato Isso fino aí. é uma grande empresa de arroz que tem lá de Alegrete. Inclusive, hoje Uhum. viralizou uma foto, né, hoje, ontem, né? Ontem foi a chegada do Soares aqui no aeroporto, de uma menininha na cacunda do pai, abraçada num quilo de arroz, assim, do arroz prato fino, né? Que é o que está trazendo, né, o Soares aqui pro Grêmio. Alguns Ah, outros, sim. né? Tem a Sim, marca sim. Spam também, tem outras empresas. Mas essa do arroz prato fino, deixa eu ver se eu acho essa foto. Deixa eu ver. Mas, se eu não me engano, é... Deixa eu ver aqui, ó. Quer ver. Foto, menina, arroz, prato fino. Vamos jogar no Google aqui, vamos ver se eu acho. Não, só apareceu arroz, prato fino. Vou botar aqui Soares. Soares, Grêmio. A minha afilhada compartilhou essa foto, inclusive, tá nos stories dela, tá? Mas não tá aqui, tá, gurias? Não tá aqui. Mas é uma foto bem legal, assim, que a minha afilhada compartilhou, tá? Dessa menina abraçada no arroz. Por interessante. Mas vamos lá. Então, assim, né? Como eu tô dizendo para vocês, as empresas de arroz aqui no Rio Grande do Sul ganham muito dinheiro, tá? Nós temos aqui em Camaquã, nós temos a Buribiri, ali em Pelotas, nós temos arroz de João, né? Tem várias empresas, então. E arroz prato fino lá de Alegrete, então vai patrocinar, vai ajudar, né, o Grêmio a bancar o salário, então, do Soares. Trigo. Trigo é uma cultura de inverno, tá? Uma cultura, então, de temperatura fria. E o Rio Grande do Sul, então, junto com o Paraná, são os dois maiores produtores. E o Rio Grande do Sul também, né? Nessa região do meio oeste, aqui do noroeste do estado, tá? Também lá da região de muitos Capões, também Cruz Alta, Tupaceretã, aqui, né? Joia, Giruá, Palmeiras das Missões, São Borja. Também tem essa produção de trigo. O Brasil é importador de trigo, tá? O Brasil não é autossuficiente, tá? Fumo. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de fumo, tá, do país, principalmente nessa região aqui do Vale do Rio Pardo, tá, e também ali no sul, perto ali de Dom Feliciano, Chuvisca, Camaquã, Canguçu, tá, São Lourenço, tem bastante produção de fumo. E essa região aqui, né, do entorno de Santa Cruz, Vale do Sol, Sinimbu, Candelária, né, Passo do Sobrado, também tem aqui Arroio do Tigre, né, essas cidadezinhas aqui na região, e também tem, né, próprio Rio Pardo e também Encruzilhada do Sul aqui. Só que esta área aqui especificamente, tá, Gurias? Essa área aqui, ela está sendo trocada o fumo por silvicultura. Silvicultura é a produção de pinos e eucalipto para a indústria de celulose ou indústria madeireira ou indústria de resinas, tá? Que é a plantação de madeira para reflorestamento. A produção de gado, tá? Nós temos aqui o Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás, né, que são os maiores produtores, e também Minas. Minas, não se esqueçam, tem a produção leiteira, maior bacia leiteira, né, do Brasil, tá? E depois aqui, né, para o Rio Grande do Sul, de novo, olha como coincide aqui, né, as áreas das maiores fazendas com o gado, tá? E aí tu pega aqui Santiago, Alegrete, Uruguaiana, Quaraí, Rosário, São José do Livramento, né, Dom Pedrito, Lavras do Sul, Caçapava, e lá em cima, nos campos de cima da Serra, Bom Jesus e São Francisco de Paula, tá? Bastante produção de gado, então, tá? Só que também, né, vamos lembrar, o gado gaúcho é um gado diferente do gado do Centro-Oeste. O gado do Centro-Oeste é o gado zebu, tá? Que é o gado aquele da corcovinha aqui nas costas. O gado do Rio Grande do Sul é o gado europeu, tá? Que é as vaquinhas coloridas, a pretinha, a marrom, a malhada, né? A caramelo, a branquinha, né? Tem várias cores, né? Variações de cores. Ó, silvicultura, tá? Produção de madeira de reflorestamento. Então, São Paulo e Paraná são os dois estados que estão com maior produção, mas o Rio Grande do Sul, e aí que eu entro aqui, ó, para vocês, ó, essa região aqui do centro, ó, Minas do Leão, ó, Rio Pardo, né, Pantano Grande, Butiá, Taquari aqui, né, Venâncio Aires, Paverama, né, essa região aqui é uma região então que está trocando fumo por silvicultura, ou seja, por produção de pinos e eucalipto. E lá em cima, nos campos de cima da serra, nós temos também Cambará aqui, né, com destaque bem forte,
Para quem conhece aqui as praias, né, de Cidreira, Pinhal, Magistério Quintão e vai para a 040 ali, sabe, né, que depois do Túnel Verde ali já tem, né? Aliás, o Túnel Verde tem duas empresas, né? Tem ali à esquerda, tem a Aranis, né, que é uma empresa que retira resina para a indústria de tintas, e à direita tem a Renner, tá, que também retira resina para a indústria de tintas, né, na entrada do Túnel Verde à direita. Tá, então é muito legal de ver, né, essa história aqui, né, principalmente Capivari, Pinhal, Palmares, essa região aqui, na produção, então, da silvicultura, tá? Gurias, vamos... falta um slide, né? Deixa eu tocar aqui, depois a gente faz um intervalo maior, tá? Olha só, aqui nós temos, então, a indústria do Rio Grande do Sul. Depois, no outro período, a gente faz exercícios, tá? Olha só, aqui o Rio Grande do Sul, então, tem destaque para duas cidades. Caxias, tá? E Porto Alegre. São as duas cidades, então, mais industrializadas, tá? Caxias tem duas empresas com destaque aqui, que é a Randon, né, que é uma empresa que faz chassis e carrocerias para caminhões, e tem também a Marco Polo, que faz chassi para ônibus, tá? Então, são duas empresas aqui que exportam, inclusive, né? Tem bastante exportam pelo porto, inclusive, bastante exportação aqui, tá? E Porto Alegre, região metropolitana também, né? Tem muitas indústrias aqui nessa região, tá? Canoas tem o polo petroquímico, Canoas tem a refinaria, né? Triunfo tem o polo petroquímico, tem a fábrica da Coca-Cola aqui na entrada de Porto Alegre, né? Ali pela Cidade do Brasil, tá? Então tem várias indústrias aqui grandes, né? Que conseguem, né? Ter uma alta demanda aqui da industrialização no Rio Grande do Sul. Perfeito? Gurias, então vamos parar por aqui, vamos fazer um intervalinho, tá? Agora são 8h34, né? Quase 8h35. Vamos então voltar ali pelas 10 para as 9, pode ser? 10 para as 9, vamos arredondar aqui. E aí então a gente retorna depois e a gente faz os exercícios então juntos, pode ser? Tá bom, senhor. Beleza, então. 10 para as 9 a gente retorna com exercícios então sobre o Rio Grande do Sul. Então fica mais fácil agora quando a gente viu os slides. Tá bom, gente? Beijo. Até daqui a pouco. Oi, gurias. Voltei. Agora nós vamos para os exercícios. Só que os exercícios desde a humana, né? Porque agora a gente já tem uma base e aí a gente consegue, então, né, fazer as questões. Certo? Então vamos lá. Primeira questão aqui, tá? Era uma questão da prova da URGS 2019 e ela está falando aqui sobre a diferença entre população absoluta e população relativa, né? Ou seja, os países mais povoados do mundo é aqueles que têm a maior densidade demográfica e os países mais populosos são aqueles que têm a maior população absoluta. No caso, então, por exemplo, a China, né, é o país mais populoso do mundo, com seus 1.400.000 habitantes, tá? E, no caso aqui do Brasil, eles pegaram, então, essa questão da URGS 2019, alguns municípios, tá, aqui do Brasil, para justamente responder qual era o município mais povoado e qual era, então, o município menos populoso. Patrícia, canoense. Vamos lá. Responde para mim aí, qual é o município menos populoso? Aquele que tem a menor população. Dentro destes, né, que estão aqui. Óbvio, né? Aqui dá para ver direitinho, tá, gente? O menos populoso é Canoas, tá? Que é, então, o município que tem a menor população. Tem aqui, né, Salvador com 2.800.000, Manaus com 1.100.000, né? Depois aqui nós temos pela ordem, né, de Caxias com 914.000, São José dos Campos com 713.000 e aí Canoas, né, com seus 354.000, segundo dados aqui, né, de 2018, tá?
E aí, então, pergunta qual é o município mais povoado. O mais povoado é aquele, então, que tem a maior densidade demográfica, tá? Então, tu fica entre dois municípios, porque se tu sabe que Canoas é o menos populoso, tu vai ficar entre Salvador e entre Canoas. Entre Salvador e entre Duque de Caxias. Desculpa. Agora, vamos lá. Duque de Caxias, olha só. E aí é simples. O que tu vai fazer? Tu vai calcular, tá? Então, tu vai fazer aqui o 914 dividido por 467, vai dar 1,95, tá? 1,95 habitantes por quilômetro quadrado, certo? Agora, olha Salvador. 2.800 dividido por 692. Vai dar 4, quase 4, 4,04 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Por que que eu estou fazendo esse cálculo, tá, gente? Porque, olha só, aqui em Salvador, tu tem 2.800.000 e 692 quilômetros quadrados, tá? Duque de Caxias, que seria a outra resposta, que ele está aí, não é? Né? Porque a gente sabe que Canoas é o menos populoso, então só pode ser Salvador do Duque de Caxias. Caxias deu aqui quase 2 habitantes por quilômetro quadrado. Entenderam como é que faz? Então, tu tem uma relação direta aqui, né, do populoso com o povoado. Perfeito? Agora, outra questão aqui, ó, da URGS de 2014, tá? Olha só que interessante. A população do estado do Rio Grande do Sul foi a que menos cresceu nos últimos 10 anos no país, tá? De acordo com os dados, então, do censo de 2010. De 2000 a 2010, o crescimento populacional médio do estado ficou em 0,49%. A média brasileira anual foi de 1,17% na última década. Observe o mapa abaixo, né, da taxa geométrica de crescimento anual da população entre 2000 e 2010. Tá, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui o mapa para a gente enxergar. Aí. Então, vou aumentar mais um pouquinho. Aí, agora ficou legal. Patrícia e Marina, olha só que interessante. Eu tinha comentado com vocês, né? Tem municípios aqui no Rio Grande do Sul que já estão negativos, tá? Tem municípios aqui com uma perda de 3,29%, tá? Em comparação, então, ao censo de 2000 a 2010. Esses municípios estão ficando menores, porque está diminuindo a taxa de natalidade e fecundidade, e essa galera está migrando ainda, né, em direção aos grandes centros em busca de emprego, de oportunidades, de estudo e vários outros fatores. E a população que fica é a população mais idosa, que, infelizmente, faz com que aumente a taxa de mortalidade, né? Então, aumenta a taxa de mortalidade aqui. E aí, olha só que interessante. Nós temos alguns municípios aqui do estado que estão crescendo, tá? E alguns deles a gente já viu, que é os municípios do litoral, né? Por exemplo, ali Xangri-Lá, a gente viu, né? Capão da Canoa, Imbé, né? A Pinhal, Cidreira, Arroio do Sal, né? São os municípios que mais crescem, mas não é só eles, né? Vocês podem ver que aqui na região metropolitana e na Serra, também nós temos alguns municípios ali na cor preta, né? Então, são municípios que estão... Toma qualidade. São municípios, então, que estão crescendo, né? Então, eles estão aqui, né, num crescimento bem alto. E aí vem a pergunta. Sobre a dinâmica do crescimento populacional dos municípios do Rio Grande do Sul, é possível afirmar que A. Muitos municípios localizados na porção oeste do estado já experimentam o chamado decréscimo da sua população. Ó, porção oeste do estado já experimenta, então, o decréscimo populacional ou decréscimo da população. Verdadeiro? Verdadeiro. Tá? O que nós temos aqui, tá, gente? Como eu disse para vocês, né, essa aqui é a resposta, né, correta, na letra A. Esses municípios aqui já estão perdendo população. Olha a letra B. Todos os municípios do estado apresentam crescimento abaixo da taxa nacional? Não. A taxa nacional é de 1,17. Todos os municípios estão abaixo de 1,17? Não, né? Os municípios em preto, né, e os municípios em cinza escuro são municípios que estão acima de 1, né? Então, não é só, né? Todos, não está errado. C. O Rio Grande do Sul apresenta-se bastante homogêneo no que se refere ao crescimento? Não, né? A fronteira oeste está caindo e a fronteira leste está aumentando. Então, não está homogêneo, está heterogêneo, né? Tem duas coisas acontecendo aqui.
B, os municípios do leste estão crescendo mais do que os demais? Não, desculpa, como é que é a palavra? Os municípios do leste estão crescendo mais lentamente? Ah, tá, agora eu entendi. Mais lentamente? Não. Né? Os municípios do leste do Rio Grande do Sul são os municípios, então, que crescem mais rapidamente, não mais lentamente. E a letra E, olha só, essa aqui é uma pegadinha. Os municípios com maior crescimento populacional localizam-se nas áreas litorâneas? Não. Tá? A gente fez ali, né, a ideia de que os municípios estão crescendo no litoral, mas não é só no litoral, né? Tem outras regiões que também estão crescendo. Tá? Como eu já disse, a região metropolitana e Serra também cresce. Questão da URGS de 2014, tá? Sobre a população do Rio Grande do Sul. Perfeito? Agora só, Patrícia. Vou pegar o pé da Patrícia, porque a Patrícia é canoense, né? Olha essa imagem aqui, tu reconhece ela? Né? Tu mora um pouquinho mais adiante à direita ali, né? Depois do Boqueirão, né? Tu mora, né? Essa é uma imagem aqui, né, de 2013, tá? Essa aqui é uma imagem da foto, se não me engano, essa foto foi tirada de cima da passarela de madeira, que está desativada hoje em dia, né? E aqui à direita fica, então, né, o Bourbon, ali logo adiante tem a loja da Fiat, que não existe mais, né? Então, desmanchando tudo isso aqui agora à direita, tá? Depois, lá embaixo, tem o viaduto do Boqueirão. À esquerda aqui dá para ver o loginho da Renault, né? Mas não existe mais a loja da Renault, aqui é uma loja da Volkswagen, se não me engano, da Guaibacar. E aqui à esquerda nós temos, então, né, um conjunto comercial em Canoas, onde tem o McDonald's, o Posto Sim, onde tem o Burger King, né? E essa imagem de Canoas, né? Então, Marina e Luísa, se vocês não conhecem Canoas, Canoas é isso aí. É o caos na Terra, né? Essa imagem aqui é uma imagem da tarde, né? Porque o fluxo está indo, então, em direção ao Novo Hamburgo. Provavelmente foi algum acidente, alguma coisa que aconteceu aqui, né? Não é comum ter essa tranqueira assim, né? Mas igual, é um movimento muito normal, né? Para para o horário, né? E para o movimento aqui da região metropolitana. E aí a pergunta é fácil, tá? Congestionamento aumenta os dois sentidos da BR-116, essa reportagem, e aí diz o texto, né? Entre os inúmeros fatores que causam essa situação, pode-se destacar, desculpa, o fluxo de pessoas residentes em outros municípios que se deslocam diariamente para trabalhar ou estudar na capital. Este movimento é denominado A, êxodo rural, B, migração pendular, C, transhumância, D, emigração ou E, êxodo rural. Fácil, né? Fácil, fácil, fácil. Alguém tem dúvida nessa? Que é a migração pendular? Mas vocês entendem, né, que, por exemplo, caiu essa questão agora na prova do Enem, né? Só que a prova do Enem fez aquela bagunça, né? Até tem a prova do Enem aqui, ó. Um pedaço dela, tá toda desmanchada, né? Tá toda capenga. Ó, cadê? Esse aqui eu acho que é. Tá toda desbeiçada já aqui. Olha só. A prova do Enem, né? Ela fez a mesma questão. A mesma questão. O Enem fez a questão porque é chato. Fiquei sabendo dessa nomenclatura, por acaso, estudando semana passada, nunca tinha visto isso na escola. Bah, por que tu te formou, Patrícia? Escola estadual ou particular? Auxiliadora, acredite. Acredito. Acho que eu já comentei isso contigo, né? A minha esposa de auxiliadora. Né? A minha esposa de auxiliadora. Tá? Mas vamos lá, olha só. No Enem, foi a questão 89 da prova amarela. Pesquisa do IBGE aponta que a situação é mais grave no Sudeste. 13% das pessoas levam mais de uma hora para chegar ao trabalho. Nas regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio, o IBGE registrou os maiores percentuais de trabalhadores que levam mais de uma hora do trajeto até o emprego. Quem vê o Marcelo chegar ao trabalho nem imagina a maratona que ele enfrenta todos os dias. Antes das 5, acordo às 4h30, saio de casa às 5, pego o trem às 5h20, chego na central às 6h50. Olha isso. Pego o ônibus e chego no trabalho mais ou menos 7h10. Cara, é a mesma coisa. É a mesma coisa. A pesquisa desenvolvida retrata a seguinte dinâmica, né? É a mesma coisa. É o movimento pendular. É o movimento de ida e volta diária das pessoas no local de trabalho. É só isso.
né? Olha como o Enem bagunça e a URGS coloca uma questão aqui, né, do trânsito completamente engarrafado, né, para justamente justificar isso, né? É uma ida e volta do trabalho que acontece todos os dias, né? Eu e a Patrícia aqui somos de Canoas, a gente sabe como é que é, né? Pega a BR-116 de manhã para Porto Alegre é um caos, né? Tudo trancado, sempre parado, sempre, né? Então é muito comum isso, tá? A minha esposa é do auxiliador, acho que eu já te comentei isso, né, Patrícia? Eu já te falei sobre isso. Aliás, né, Marina e Luísa, que não são de Canoas, tem uma lenda urbana aqui, tá? Que de um lado tem a auxiliadora, do lado do trem, né? Tem a auxiliadora, que é o Colégio de Freira, e do outro lado do trem tem o La Salle, que é o Colégio de Padre, tá? E tem uma lenda que tem um túnel por baixo do trem que liga, né, o Colégio de Padre ao Colégio de Freira, tá? Né? E tem essa lenda da cidade aí, né? Que tinha esse túnel por baixo do trem, né? Eu não duvido, né? Vai na casinha das freiras lá, ninguém entra, né? Casinha das freiras, casinha dos padres, lá dos irmãos, ninguém entra, né? Eu já trabalhei na Salle, né? Na Salle de Niterói ali, né? Então eu conheço um pouco do pensamento, né? Imagina o escândalo na cidade, né? Do túnel dos padres para as freiras. Mas aí faz parte, né? Gente, essa questão aqui de 2001 é uma questão que ela é bem chata, né? Ela é uma questão que fala sobre Porto Alegre especificamente, e ela é uma questão que hoje não cairia mais, tá? Só para deixar vocês tranquilos. Uma questão do vestibular 2001, e eu fiz o vestibular 2002, tá? Foi o meu primeiro vestibular. Mas olha só que doido. Em relação ao município de Porto Alegre, o relevo pode ser utilizado como critério de diferenciação de paisagens e também como revelador do processo da sua urbanização. No século XVIII, a chamada cidade alta, isto é, as elevações, era habitada pelas pessoas de maior representação social do burgo nascente, ou seja, pessoas de maior poder aquisitivo, as quais conviviam com os chamados excluídos da cidade, que habitavam os vales constituídos por capões, macegas e riachos, que é a conhecida Cidade Baixa. Tá? Então, tinha a Cidade Alta e a Cidade Baixa. Com relação ao processo de urbanização e às alterações na paisagem de Porto Alegre, posso afirmar que, tá? E aí que vem as alternativas aqui elas são bem ruins, tá? Porque, lembrando, é uma questão de 2001 e não é uma questão que vai cair hoje mais na URGS, mas só para a gente entender aqui que a URGS ela pode bloquear de vez em quando e colocar umas questões assim, tá? Mas vamos lá. Letra A. A verticalização é uma das características dos bairros situados na porção sul da cidade, assim como o centro de Porto Alegre. Quem é de Porto Alegre aí? Marina ou Luísa, vocês são de Porto Alegre? Sim, senhor, eu sou de Porto Alegre. Que bairro que tu é? Na verdade, eu sou Alvorada, Porto Alegre. Então dá para se dizer que eu sou zona norte ali da Protásio, ali, senhor. Zona norte da Esse Protásio. bairro aí. Isso. Tá. Ali é Rubem Berta? Não. Ali. É que como eu moro mais pra Alvorada, nem sei que bairro que é ali. Mas eu moro no caminho do meio, senhor. Sabe o caminho Tá, do meio? sei. Tá sempre trancado também. Sempre trancado, sempre. Sempre trancado também. Né? O caminho do meio, para quem não tá ligado, né, gente, também é um caminho que o pessoal faz de Viamão e Alvorada para Porto Alegre e também de manhã ou de tarde acaba trancando. Tá, mas vamos lá. Marina, o que é verticalização? Vai procurar no Google? Não, senhor, tá valendo ali as alternativas. Não, mas vamos na A ainda primeiro. Tá. O que é verticalização? Não, essa questão das pessoas saírem das suas regiões e irem para Porto Alegre? Não. Essa questão aqui está dizendo o seguinte: a verticalização é uma das características dos bairros situados na porção sul da cidade, assim como o centro de Porto Alegre. Verticalização é proliferação de prédios, edifícios. A zona sul de Porto Alegre tem prédios? Não. Não. Tem, mas não é muitos, Exato. Né? Então, essa letra A aqui, gurias,
Você tem que pensar como ela foi feita lá em 2001. Até tem prédio na Zona Sul, mas não é um processo igual ao centro. O centro é onde nós temos os maiores prédios. Entenderam, gente? Os prédios onde a gente tem os maiores... O centro, a gente tem maiores prédios. A Zona Norte, na linha, né, que a Marina falou da Protásio, Bela Vista ali, ou também a linha da Independência, né, também são áreas que também tem prédios. Mas a Zona Sul de Porto Alegre, ela não é verticalizada, ela é horizontalizada, ou seja, ela tem mais residências, né? Ela tem mais casas, bairros, né, de residências, não tem muito prédio. Tá? Então, aqui, neste caso, a letra A está errada. Mas olha só, lembrando, essa é uma questão da prova da URGS 2001, né? Uma prova que provavelmente não seria, uma reação não seria igual. A gente está só comentando aqui para ter alguns detalhes, tá? Olha só, letra B. A expansão das ocupações ditas irregulares nos morros de Porto Alegre tem comprometido a segurança das habitações e impedido dos moradores de maior poder aquisitivo de ocupá-los. O que vocês acham? Essa B está verdadeira ou falsa? É verdadeira? Verdadeira? Peraí, das ocupações desregulares. A primeira parte parece certa, mas a segunda parece errada. A Agora primeira vamos... eu diria certa também e a segunda errada. Perfeitas. Perfeitas, gurias. Exatamente isso, tá? A ocupação das ocupações irregulares nos morros tem impedido dos moradores de maior poder aquisitivo de ocupá-los. Mas da onde? Agora o pobre ocupa, o rico não pode ocupar. Né? E outra coisa, né? O rico não está nem afim de ocupar os morros. Não tem nem essa ideia. C. A margem esquerda do Guaíba, em Porto Alegre, tem uma importância ambiental e cultural para o município, sendo essencial para a atual expansão da sua área portuária. Agora responda uma pergunta, gurias. Porto Alegre aumentou a área portuária? Em 2001? Ela aumentou depois disso? Não, ela nunca aumentou, Patrícia. Ela fez uma revitalização agora recentemente. Mas lá em 2001 estava abandonado. Eu Então, não sabia se agora, com essas reformas que tinham feito, tinham ampliado ou não. Não. O porto ele estava completamente abandonado e nunca foi, né, na verdade, expandido, né? E tanto que agora, recentemente, isso 20 anos depois, né, lembrando que essa questão de 2001, é que é onde a gente tem, então, né, essa questão da revitalização, tá? Mas não houve a expansão. Então, a letra C está errada. Letra D, falando sobre o dilúvio. O dilúvio retificado dos anos 30 e encaixado na sua planície constitui exemplo de um projeto de recuperação ambiental? O dilúvio é um exemplo de recuperação ambiental? Não, né? É completamente errado. Qualquer intervenção que tu faça nos rios, tá, gurias? Qualquer intervenção que vocês façam nos rios né, com relação à retinização, à mudança do curso, ao aterro que foi feito, né? Lembrando que isso é na década de 30, fazendo quase 100 anos aí, né? É errado, tá? Tu tem que deixar a natureza livre e a natureza seguir o seu curso, como se diz. E naquele caso ali, não. Naquele caso, o arroio de luva ele foi totalmente retificado, né? Retilinizado, que tem problemas, né? Tem que fazer direto, tem que fazer dragagem, né? Retirada de areia ali para evitar as enchentes, né? Em Porto Alegre. E a letra E, que é a resposta, né? Você já chegou até aqui e não teve nenhuma certa, óbvio que essa aqui é certa, então, né? Há um conflito de uso nas ocupações dos morros da cidade, entre a expansão urbana, que exerce forte pressão, e as políticas de preservação dos remanescentes de matas situadas nos morros, tá? Então, sim, né, a ocupação dos morros vai prejudicar a vegetação remanescente das matas. Aí nós viemos aqui para uma questão falando sobre a região metropolitana. Essa questão é até boa, é bem legal, tá? Da URGS 2000, tá? E diz o seguinte: a região metropolitana de Porto Alegre, criada por lei em 73, com a finalidade de possibilitar ações conjuntas de planejamento entre os municípios agrupados em torno da capital do estado. Assinale a alternativa incorreta, tá? Vou até botar em destaque aqui, ó. Opa. Incorreta em relação à região metropolitana de Porto Alegre. Perfeito? Letra A. Dentro da região metropolitana do eixo de Porto Alegre, Novo Hamburgo,
é o que apresenta o menor processo de conurbação devido à pouca cooperação entre os municípios ao longo do eixo? O que vocês acham essa aqui? Essa aqui tá verdadeira ou falsa? O que é conurbação mesmo? Conurbação são áreas edificadas contínuas, né? São municípios que se interligam, tá? São municípios, por exemplo, que tu não sabe onde começa um e termina outro. Que nem a Marina tá falando ali, eu sou Alvorada, Porto Alegre, Caminho do Meio, né? Então ela não sabe muito bem ali, é uma área conurbada, né? Porto Alegre Alvorada, Porto Alegre Viamão, Porto Alegre Cachoeirinha, Gravataí, também tem Porto Alegre Canoas, Esteio, São Leopoldo, Hamburgo, né? Então, ali, na verdade, a letra A está errada, porque Porto Alegre e Novo Hamburgo apresenta menor conurbação? Não, que apresenta maior conurbação. Quer ver, Patrícia? Eu vou botar lá de volta, né, no slide que a gente estava. Tá, opa. Só para te ver de novo, ó, da conurbação. Aqui, ó, essa imagem aqui, Patrícia. Tá? Essas áreas edificadas contínuas. A Marina diz que mora aqui, ó, nessa área da divisa, né, entre Porto Alegre e Alvorada, tá? Tem duas linhas, na verdade, tem três linhas, na verdade, que ligam Alvorada a Porto Alegre, né? Tem a ali do Porto Seco, tem a da Baltazar e tem a linha da Protásio, né? São praticamente essas três, né? E Caminho do Meio também vem uma galera que tem a mão, vem por ali, que vai por trás, né, por Santa Isabel e acaba chegando ali também, né, por Porto Alegre, tá? Mas a principal ligação, por exemplo, de Porto Alegre a Viamão é a linha da Bento Gonçalves, né? Na chegada ali da 040, a 040 vai chegar até o litoral, né? Mas é bem interessante de ver isso, né? Que a conurbação entre Porto Alegre e Novo Hamburgo não é, né, a menos conurbada, não é a área menos conurbada, é a área, então, mais conurbada, tá? E a outra parte da resposta dizia que é a menor integração. Não, é a maior integração, né? Essa área aqui realmente é uma área que se liga, né, muito fielmente, tá? Entendeu, Patrícia? Entendi. A segunda parte, para mim, eu já descogitaria por causa dela, mas a parte da conurbação, daí eu ia ficar, Perfeito. tipo, É então, pouca mas ainda assim eu cooperação, já né? ia descartar. Não, e tem que lembrar, né, porque nós estamos num eixo dessa conurbação, né? Porque Canoas foi criada em torno de uma estação do trem, né? Essa estação do trem foi criada justamente para ligar Porto Alegre a Hamburgo, né? Então tudo veio depois, né? Tudo veio depois, né? Como se diz. A letra B, olha só que interessante. Todas são certas, na verdade, né? A letra B, C, D e E são corretas. A letra A, que é a resposta, é a incorreta. Vamos lá. B. Na região metropolitana, concentra-se um grande número de municípios com elevados produtos interno bruto por habitante, correto. Devido ao alto grau de industrialização, correto. Sendo a área do município de Triunfo de maior PIB per capita dos municípios da região, correto também. Letra C. A região metropolitana concentra um terço da população do Rio Grande do Sul, correto, sendo que todos os municípios gaúchos com mais de 1.000 habitantes por quilômetro quadrado estão localizados na região, correto também. Letra D. É na região metropolitana de Porto Alegre que a indústria química do estado concentra suas principais unidades de produção, onde se destacam o refino de petróleo, que é aqui a refinaria Alberto Pasqualini em Canoas, e a utilização dos seus subprodutos, que é o polo petroquímico lá, né, em Triunfo. Letra E. O crescimento demográfico, as migrações e os processos políticos emancipatórios possibilitaram o aumento do número de municípios da região metropolitana nos últimos 10 anos? Sim. O início da região metropolitana foi com 13 municípios, tá? Hoje está com 33, tá? Então, olha só como vem crescendo, né, essa região metropolitana. Perfeito? Ó, agora aqui, vamos lá. Uma questão, e teve, né, uma questão no Enem, por exemplo, que foi a mesma coisa, né? Uma questão falando sobre o Pronaf. O Pronaf é aquele programa, né, que foi criado para benefício, né, estímulo do pequeno produtor, principalmente da agricultura familiar, tá? O Pronaf se chama, né, Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar. No Enem caiu, né, essa questão, falando sobre quais eram, né, as pessoas que tinham direito, né, à agricultura familiar. Até dá para ler, né, essa frase do Enem, né? Vou mostrar para vocês.
do Pronaf, aqui, ó. O programa é destinado à aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultores, enquadrados, então, no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Incluídas aqui, né, as categorias de assentados da reforma agrária, trabalhadores rurais sem terra, acampados, quilombolas, extrativistas, famílias atingidas por barragens e comunidades indígenas, né? A ideia do Pronaf é ter a chamada compra garantida, essa é a resposta, então, né, inclusive. Porque as pessoas, elas produzem, tá, mas elas não sabem para quem vender ou se tem algum comprador. Então, o governo garante a compra. Isso é bom, tá? Porque daí o produtor ele sempre vai ter um dinheirinho, perfeito? Agora vamos lá, gurias. Quais são os exemplos de produção agrícola que são atendidos pelo Pronaf? A. Fumo e soja. B. Hortigranjeiros e arroz. C. Uva e cana-de-açúcar. D. Aves e algodão. E. Suínos e leite. Aqui vocês têm que usar o raciocínio lógico. Pronaf, Programa de Agricultura Familiar, é de pequena propriedade. Quais as alternativas? Nós temos 2 exemplos de pequena propriedade. Suínos e leite, sor? Suínos e leite, Marina. Perfeita. Tá? Vamos lá. Fumo e soja. Soja não. Soja do agronegócio. B. Hortigranjeiros e arroz. Arroz não. Arroz do agronegócio. Tá? Apesar de que arroz tem, né, a agricultura familiar, mas não é atingido pelo Pronaf. C. Uva e cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar é agronegócio. D. Aves e algodão. Agronegócio. E. Suínos e leite. Suíno, né, a produção de suínos é pequena propriedade, né, dos suínos criados, né, em pequenos cercadinhos, né, então pequena propriedade já consegue produzir um grande número, né, de suínos e depois é vendida essa carne para, né, as empresas, né, que fazem os embutidos, né, tem a Dália, tem a Santa Clara, tem a Piar, né, tem a Perdigão, tem a Sartia, tem a Seara, tá? Tem várias empresas, então, tem até ali, né, no Morro do Borussia, onde tem a linguiça Borussia, a Chão Borussia, né? E o leite também. O leite é de pequena propriedade. O leite tem lá uma vaquinha, 2, 3, sei lá quantas vaquinhas tem, já consegue ter uma produção e um sustento da família, né? Esse leite vai ser produzido, vai ser, né, colhido e depois vai ser recolhido pela empresa, né, para uma empresa de laticínios e onde vai ser levado então para beneficiamento. Perfeito? Então tem várias empresas, né, aqui no Rio Grande do Sul tem a Santa Clara, tem a Piá, tem qual é a outra? A Dália, que eu falei com vocês, tem a Italac, né? Tem várias, a Parmalat, que é italiana, mas também atua aqui no Rio Grande do Sul. Então tem várias empresas, então, de Langiru, né? Eu lembrei da Langiru. Então tem várias empresas que fazem, né, embutidos e também trabalham com leite, tá? Então a agricultura familiar, o programa Pronaf, então ele garante a compra então desses produtos. Perfeito? Agora tem outra pergunta bem legal também. Deixa eu botar aqui para vocês, gurias. As primeiras lavouras mecanizadas no estado do Rio Grande do Sul, essa questão numa URGS 2007, que datam do começo do século XX e que permanecem economicamente importantes para o estado. Quais são as primeiras lavouras mecanizadas no Rio Grande do Sul e que permanecem ativas até hoje? E aí, gurias? Que dúvida, hein? Vamos lá. Arroz, sim. Soja, não. Soja é da década de 50 e 60. A soja ela foi introduzida com grande força no Rio Grande do Sul na Revolução Verde, tá? Ali da década de 50 e 60. O arroz, sim.
E agora, é letra A ou letra E? É arroz e milho ou é arroz e trigo? As primeiras lavouras mecanizadas do estado do Rio Grande do Sul. Pensa comigo. Vamos lá. Os italianos, eles chegaram no início do século XX. Final do século XIX e início do século XX. A italianada gosta de comer pão. Pão precisa de quê? De trigo. Então, a resposta é a letra E, arroz e trigo. O Rio Grande do Sul foi um chamado estado cerealista, né, de produção de cereal. Claro que o milho também é, né? Mas o milho é de pequena propriedade, tá? E tu consegue fazer a colheita, a produção manual, tá? Agora, a produção em larga escala, né, mecanizada, foi mais facilitada pelo arroz e pelo trigo. O milho a gente consegue produzir, né, de forma manual, plantar e colher manual, né? Agora, claro que tem produção mecanizada, mas na época o arroz e o trigo foram os mais importantes, tá? Vamos lá, a gente tem 6 minutos ainda. Essa questão, eu vou pular essa questão é muito ruim. Essa questão é uma questão boa, tá? Deixa eu aumentar a imagem aqui para a gente estudar junto, tá? Essa questão aqui é da prova da URGS 2001 também, uma prova antiga também, né? E no mapa abaixo é apresentada a tipologia agrária do Rio Grande do Sul, tá? Com identificação através de números de 4 áreas distintas. E aí pede para enumerar, tá? Pede para enumerar o mapa 1, 2, 3 e 4, né? Nas características aqui, tá? Essa aqui vai ser a última questão que a gente vai fazer. Vamos lá. Primeira frase. Áreas minifundiárias de colonização agrícola. Áreas minifundiárias de colonização agrícola. 1, 2, 3 ou 4. As gurias da tela azul. Vocês foram dormir, né, gurias? Áreas minifundiárias de colonização. 1, 2, 3 ou 4. Nada? Não sai nada? Essa daí eu veria as opções e ia por Deus mesmo. Então vamos lá, por Deus. Castellani, Patrícia Castellani. Qual é a origem do sobrenome? Italiano. Tu tem algum parente na Serra aqui? Não, a maioria é do Paraná mesmo. Do Paraná, tá. Mas, Patrícia, tu sabe que os italianos chegaram aqui no Rio Grande do Sul, certo? Qual Sim. área, olhando pelo mapa, qual área tu acha que é a chegada dos italianos? 1, 2, 3 ou 4? 3? O que é 3? O 3, Patrícia, é onde tem alta concentração fundiária, produção de gado, tá? Eu vou dizer a resposta para vocês, tá? Porque a gente vai passar aqui o tempo, tá? Olha só. Áreas minifundiárias de colonização agrícola é no 2, que é onde a gente tem a colonização alemã e italiana, tá? São Leopoldo, Novo Hamburgo, Lajeado, Santa Cruz e depois a Serra aqui com Caxias, Bento e Garibaldi e depois, né, os outros municípios aqui, tá? Então, ali a primeira letra o primeiro número é o 2. Colonização, então, como é que é? De novo a frase ali, né? Áreas minifundiárias de colonização agrícola. É número 2, tá? Depois a segunda frase diz o seguinte: áreas latifundiárias, predominantemente pastoris. Aí, Patrícia, entra o 3, que é o preto aqui, né? Tu
Tu tem aqui, ó, o meio oeste e os campos de cima da serra na produção de gado, tá? Depois nós temos outras frases ali, ó. Áreas de minifúndios de empresas rurais é o número 1, que essa área 1 aqui é pós-migração, tá? É pós-migração. Então, a área que se expandiu já mais moderna, tá? Então, de empresas rurais. E, obviamente, por último, número 4, é áreas de latifúndios e empresas rurais, tá? Que daí pega o número 4 aqui, ó. É onde nós vamos ter, então, áreas de grandes latifúndios, produção de arroz, principalmente, tá? E também pega aqui as empresas, né? Que pega a parte da região metropolitana, região sul, então nós temos aqui, né? Como eu disse para vocês, em Camaquã nós temos a Privile, lá em Pelotas nós temos a Rosto João, né? Então, algumas dessas empresas assim. Perfeito? E aí acabou, você tem um gabarito aqui no final, né? Depois a gente pode conferir e tal, né? Gurias, dúvidas, perguntas, esclarecimentos, xingamentos? Tudo certo, tudo tranquilo? Patrícia, Lu, Tu Marina? vai mandar essas questões pra gente? Eu mandei já ali pelo chat, antes. Ah, eu achei que era o arquivo com conteúdo. Não, arquivo com Eu conteúdo eu posso baixei. mandar aqui agora. Tu baixou? Eu baixei as questões. Tá. E o arquivo agora, essa da aula, eu posso mandar para ti agora, tá? Tá bom. Tá bom, gente? Beijo Agradecerei. beijo vocês, fiquem bem, até semana que vem, então. Tchau, tchau. Falou, Ricardo. Abração também. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Um abraço, boa semana. Obrigado igualmente.